Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos grandes avivamentos ocorridos na história, inclusive um grande avivamento que eu tive a oportunidade de participar, estar lá, presenciar, vivenciar. Por isso eu quero dar um conselho para você: não perca esse vídeo e assista até o final. E veja só, eu ainda estou vendo que existem pessoas que estão assistindo os nossos vídeos, mas não se inscreveram no canal. É muito rápido e simples. Clique agora no botão de subscriber, ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você será o primeiro a ser notificado quando tiver um vídeo novo aqui no canal. E você vai estar cooperando também para que eu possa trazer mais conteúdos para você. Então vamos lá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre os grandes avivamentos que ocorreram na história, nos nossos dias, na nossa era, inclusive de um grande avivamento que eu tive a oportunidade de participar, de estar presente. Por isso eu quero que você fique até o final, porque você vai ser impactado com esse vídeo. E se você prestar atenção quando ler a Bíblia, você vai ver inúmeros avivamentos, do início ao fim. A lista não é pequena, porque foram vários avivamentos, vários acontecimentos ao longo da história que marcaram a vida dos seres humanos. Por exemplo, se você ler lá em Êxodo capítulo 32, você vai ver um avivamento que aconteceu nos dias de Moisés. Você vai ver o avivamento lá em Samuel, em 1 Samuel capítulo 7. Você vai ver avivamento com Davi em 2 Samuel capítulo 6. Avivamento com o rei Asa, 2 Crônicas, capítulo 14. Avivamento com Josafá, 2 Crônicas, capítulo 17. Avivamento com Jeoiada, 2 Crônicas, capítulo 23. Avivamento com Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 29. Avivamento com Josias, 2 Crônicas, capítulo 34. Avivamento com Zorobabel. Quem não se lembra, quem não conhece esse grande avivamento registrado lá em Esdras, capítulo 1. Avivamento com Esdras também em Esdras capítulo 7, avivamento com Neemias, Neemias capítulo 1, e não poderia deixar de falar sobre o grande avivamento através dos tempos e na história do profeta Joel, Joel capítulo 1, Joel capítulo 2. E a lista se estende de forma gigantesca. É do propósito de Deus visitar o homem de tempo em tempo, de forma extraordinária, para dizer assim: olha, é isso que eu tenho reservado para vocês. É assim que acontece quando eu resolvo me manifestar. Aliás, as manifestações sobrenaturais de Deus é para enfatizar ou para reforçar o nosso contato, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Esses focos de avivamento não se resumem também só nas Escrituras, porque a história vem escrevendo, vem dizendo que nos nossos dias, na nossa era, Deus se manifestou. No nosso tempo, Deus ainda se manifesta, porque Deus não para de visitar o homem. Deus continua a se manifestar na terra com a pessoa do Espírito Santo. Temos também uma outra lista enorme de grandes avivamentos da nossa era. E eu estou dizendo do avivamento do século XVII, foi um grande avivamento. Avivamento do século XVIII também foi outro grande avivamento. Vemos Deus se levantar, vemos Deus se mover, vemos Deus levantar homens piedosos e cheios da graça, como Jonathan Edwards, grande teólogo calvinista norte-americano, que serviu durante o período do grande despertamento. Na verdade, foi o primeiro grande despertar de Deus nas décadas do ano de 1730 a 1740. Deus também usou outros grandes homens, como Charles Finney, Moody, Savonarola. O avivamento no país de Gales, nós não podemos nos esquecer deste grande mover de Deus no país de Gales. Foi uma revolução espiritual na época. O avivamento nas Ilhas Hébridas. São muitos os focos, são muitos os locais onde Deus manifestou, onde Deus se manifestou através da história. Quando a Bíblia diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns,
com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam dele escárnio. A palavra de Deus está dizendo que é hora de despertar, é hora de avivar, é hora de falar com Deus, é hora de experimentar as grandezas do Senhor. E o que eu acho mais interessante é que todos os avivamentos, sejam eles tanto bíblicos ou da nossa época, eles precedem, eles vêm com um relato, com um acontecimento muito interessante, que é o arrependimento. O arrependimento, o choro, o pranto, as lágrimas. O povo vestido de roupa de saco, proclamando jejuns, raspando a cabeça, jogando cinzas sobre si. Isso tudo é um simbolismo, uma forma do homem dizer: Deus, eu sou impuro e tu és santo, eu sou pó e pequeno, mas tu és grande e Deus. Em outras palavras, o centro das atenções durante o avivamento, durante esse grande mover de Deus, é o Senhor Deus. Desde o surgimento da era da igreja, essas manifestações divinas, elas não pararam. Não existe uma fórmula, não existe uma data, não existe um período certo para isso acontecer. Muitos por aí até dizem que isso é um ciclo de Deus. Deus se manifesta de tempo em tempo na vida do homem. Deus age de 7 em 7 anos. Depois Deus se manifesta no ano sabático, ou de 49 anos. Depois da Shemitah, que é uma festa do descanso dos judeus. Depois do jubileu. Mas nada disso, Deus simplesmente faz o que quer, aonde quer e quando quer. O que eu observo é que o avivamento, na maioria das vezes, ele vem depois de uma grande crise, um caos espiritual. Um período onde o homem se corrompeu de tal forma que só um avivamento para restaurar novamente. Na verdade, a palavra aqui, ela é revival, reavivamento. Ou seja, trazer à vida aquilo que estava morto. O avivamento ou o reavivamento, ele sempre veio regado de muito arrependimento e busca de Deus. É o que está contido e registrado nos textos que nós acabamos de ler. Nós temos por aí espalhados grandes avivamentos que foram registrados na história. Um grande avivamento eu tive o privilégio de presenciar, de fazer parte dele, de estar lá, de estar presente, de respirar o ar, aonde Deus estava se movendo, aonde a glória, a kevod de Deus estava se manifestando. Eu estive presente no grande avivamento que aconteceu em Brownsville, em Pensacola, na Flórida. No ano de 1996, um grupo de irmãos de nossa igreja ouviu falar do que estava acontecendo lá, em Brownsville, Pensacola, na Flórida. Fizemos uma caravana e partimos. Quando aterrissamos no aeroporto de Pensacola, já pude perceber logo de cara que a atmosfera era diferente. Logo corremos para conhecer o local onde eram feitos os cultos, conhecer a igreja, e para nossa surpresa, naquela tarde, já naquele momento, já havia uma fila de mais de 300 pessoas esperando do lado de fora, esperando numa fila enorme para entrar no culto das 7 horas da noite. Era impressionante. Na fila, as pessoas já estavam celebrando a Deus. Na fila mesmo, ali, as pessoas já estavam adorando, estavam cultuando a Deus. Haviam cadeiras, dezenas, centenas de cadeiras espalhadas por todos os lugares, gente. Barracas e coberturas de sol para proteger do sol e da chuva. Era algo que eu nunca havia visto antes. E eu já queria ficar ali.
o nosso grupo já queria ficar ali e não ir para o hotel, esperar ali mesmo para entrar, para participar daquele momento com Deus. Aquela noite que foi o nosso primeiro culto foi inesquecível, eu não me esqueço daqueles momentos. A adoração era algo mais lindo que eu pude ver, a adoração era algo fantástico, maravilhoso, algo que eu nunca havia visto antes. Era muito espontâneo a forma, o jeito com que eles adoravam a Deus. Havia de tempo em tempo, dentro do período de adoração, aonde os instrumentos, os músicos, os levitas, os cantores paravam e só se ouvia o som da igreja. Parecia que o céu estava descendo naquele lugar, parecia que os anjos estavam ali conosco adorando. Era uma atmosfera transformadora e a atmosfera se transformava naquele momento. Sem falar nos testemunhos de vidas libertas, de vícios, de drogas, curas, libertações, pessoas sendo libertadas de espíritos demoníacos. Era muito lindo o agir de Deus. Todo final de culto, na hora do apelo, centenas, gente, eu nunca vi isso, centenas de pessoas desciam as escadarias, a galeria e iam para frente para o altar para aceitar Jesus. Eu me lembro que existiam momentos que na hora do louvor, no ápice do louvor, o pastor, o pregador, ele nem fazia o apelo. As pessoas desciam de forma espontânea, se jogavam, se lançavam no altar. Alguns que tinham drogas e até mesmo armas, jogavam tudo aquilo ali e depositavam aos pés de Jesus. O que era mais interessante também é que Deus estava movendo de uma forma tão grande, tão linda, que não dava nem tempo para preparar uma classe de batismo. Toda sexta-feira eles batizavam dezenas, se não centenas de pessoas. Foi algo que marcou a minha vida. E a presença de Deus não parava ali. As manifestações do Espírito não se resumiam apenas dentro da igreja, na hora do culto. Pessoas voltavam para as suas igrejas carregadas pela glória de Deus. Pessoas voltavam para casa levando a presença de Deus consigo e as suas igrejas eram tocadas pelo poder e a manifestação do Espírito também. Eu fui a Pensacola todos os anos, desde o ano de 1996 até por volta do ano 2002 por aí. Muitas vezes saíamos do culto por volta das 4 da manhã. Íamos direto para um lugar chamado Waffle House para tomar um café. Era um lugar que servia café e ficava aberto a noite toda. Nos restaurantes e lugares de café, as pessoas estavam tão cheias, tão impactadas com o poder de Deus, que mal conseguiam parar de pé, ou mal conseguiam até mesmo segurar os pratos e os talheres. Era muito forte. A polícia de Brownsville escoltava alguns dos irmãos que dirigiam seus automóveis, os seus carros, embriagados pelo poder de Deus. Eles chegavam a subir no meio-fio porque não resistiam à presença de Deus. Então a polícia ficava ali no cantinho vigiando até se recomporem novamente e poder ir embora. Deus marcou a história e marcou muitas vidas, marcou a minha vida. Tá aí para você a nossa explicação sobre a história dos avivamentos e a minha própria experiência com Deus aqui nos Estados Unidos, em Brownsville, Pensacola, na Flórida. Espero que você tenha gostado e você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações e lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, shalom, Naim Lehakir Lehitraod.